Bom, Perfeito. vamos falar um pouquinho da Ora Pronobis, porque ela está em todo lugar, ela está espalhada, ela é o carro-chefe, ela realmente, aonde ela chega, ela faz o nome dela ser é, muito forte, né? Ela tem como princípio, ela tem como um dos maiores conhecidos, né? É estranho falar, mas isso é um dialeto que já é conhecido da Ora Pronobis, ela é a carne de pobre, né? Por que que ela tem esse apelido? Porque ela foi desenvolvida para fazer uma suplementação na África. Não desenvolvida, ela foi conhecida. E assim, quando ela foi conhecida, eles usaram para fazer suplementação nas tribos que realmente não tinham, que sofriam muito de falta de alimentação, com uma desnutrição absurda, né? A gente está falando de uma folha que ela é uma punk. O que que é uma punk? Ela é o que você pode realmente consumir, comer todos os dias, como você se alimenta de uma alface, de uma espinafre, essas são ervas punks, tá? Então, elas fazem parte do seu alimento mesmo, você pode consumir. Então, por isso que nós formulamos juntamente com a Ora Pronobis, para ela fazer essa suplementação e potencializar os chás, ok? Ela tem um apelido realmente estranho, né? Mas vamos falar então de carne verde, que aí ela fica mais suave para ser falada. E anotem aí, isso ajuda muito no fechamento, gente, porque a Ora Pronobis, ela tem 25% de proteína, tá? Nós estamos falando que uma carne tem 20%. Por que, Adriana? Não, carne. O meu médico sempre falou em comer carne, porque carne dá energia, né? A carne dá energia porque ela é uma proteína e não podemos desviar que ela é uma proteína e ela tem gordura. E infelizmente ela tem hormônios, ela pode ter alguns antibióticos dentro dela, então, não querendo tornar o mundo vegano, mas se você puder suplementar, pelo menos com uma Ora Pronobis, que tem dentro dos nossos produtos, isso é de extrema necessidade. Se a gente falar um pouquinho mais, ela é rica na vitamina C, magnésio, ferro, cálcio, sim, como algumas outras ervas. Mas o principal ativo dela é que ela tem realmente uma fonte maravilhosa de proteína, de cálcio e de ferro, que esses são fundamentais para o nosso organismo, tá? Bom, vamos lá. Passando um pouquinho para cá. Se a gente falar só em questão de proteína, ela já é riquíssima, mas ela é rica em fibra. Ela aumenta a parte fenólica. O que que seriam os fenólicos? Os fenólicos nada mais do que são antioxidantes. Então, antioxidantes, ele aumenta a sua imunidade. Os antioxidantes, eles param o seu organismo de oxidar. Vamos falar de novo do prego enferrujado. O que que é oxidação? Se você pega um prego, você molha ele vai oxidar. Essa é a ferrugem, ele fica inútil. As nossas células, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Nós somos exatamente a duplicação das nossas células, né? Então, assim, nós crescemos, multiplicamos e morremos, né? Então, as nossas células são exatamente iguais. Só que, devido à nossa alimentação, ela pode oxidar antes do tempo, ela pode envelhecer antes da hora, ela pode adoecer antes da hora, tá? Então, assim, o ativo que existe, fenólico, que é muito potente dentro da Ora Pronobis, ela realmente, ela faz essa parte antioxidante, então, anti-envelhecimento, né? Anti-morte, vamos falar assim. Sendo que essa proteína, como eu falei, a proteína da carne, ela é uma proteína que tem uma gordura, e uma gordura induzida, que nós sabemos. Gente, fala para mim, quem não gosta de uma picanha?
Por favor, né? Não levante a mão. Quem não gosta de uma carne que fica suculenta? E se você for ver essa carne suculenta, ela é uma carne que contém gordura. As pessoas, elas estão acostumadas realmente a comer a fritura, porque a fritura, ela tem a gordura. E a gordura, ela saboriza muito o alimento. Tanto a gordura quanto o sal. E são dois inimigos que a gente luta muito. Que quando você for, espero que não, mas constatado com algum tipo de doença, que seja ou pressão alta ou colesterol, são as duas primeiras coisas que são tiradas da sua alimentação. Então, falando que se ela é tirada por você ter algo que você desenvolve, então a gente pode reduzir e suplementar isso que abaixa o seu colesterol, que reduz a sua hipertensão, tá? Rico em minerais essenciais para o coração. Então, assim, o que são minerais essenciais para o coração? A gente já viu um pouquinho. O magnésio, o cálcio, o ferro, todos esses são essenciais para o seu coração ter um funcionamento. Por quê? Porque ele precisa ter um funcionamento sem uma pressão ativa, tá? Deixa eu ver aqui, parece que andou aqui. Peraí, vamos lá. Tá? Falando da hora... Dri, ficou mudo. Só colocar unmute. Ok? Voltou. Ah, tá. Eu estava falando da hora pronobis. Passando da hora pronobis, eu só vou retomar um pouquinho aqui, porque eu não sei qual hora que parou. Ele é fundamental para a saúde do coração, sendo que ele sendo rico em minerais, que os minerais ativam o funcionamento, principalmente da nossa bomba, né? Do nosso coração, que seria o cálcio, o nosso magnésio, o ferro, outros minerais, como fósforo, vitaminas B, C, niacina, todos eles são fundamentais para o funcionamento perfeito do nosso coração, tá? Terminando aqui um pouquinho da hora pronobis, eu já passo para o nosso mix, tá? Que eu acho muito interessante a gente estar brifando algumas coisas sobre o mix, que o mix, ele é riquíssimo, ele não é só rico, eu não consigo falar que ele é rico só em minerais, não, ele é riquíssimo em minerais e em vitaminas e nas proteínas também. Principalmente na parte de proteína, porque nós temos a Ora Pronobis como um principal dos ativos e insumos do mix, tá? O NutriPro, ele tem um nome que ele é simplesmente um contexto perfeito. Ele nutre realmente uma refeição, até duas. E para você estar reduzindo o peso, você precisa estar mudando a sua alimentação. Olha, eu falo por experiência de causa, tá? Pós-Covid, eu fui diagnosticada com um problema seríssimo na tireoide, que eu nunca tive. Isso foi pós-Covid, né? Eu nunca tive realmente nenhum problema de tireoide, mas eu tive que me adaptar com uma alimentação totalmente zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Essa adaptação, o corpo grita, a mente chora, de verdade, não é fácil, né? Então, pensando um pouco no benefício que isso me causou e que trouxe realmente assim uma qualidade de vida totalmente diferenciada, eu pensei, poxa, eu poderia ter mudado um pouco antes, porque a disposição, a energia, né, a redução de peso, a pele, tudo muda, tá? Eu falo realmente isso porque experiência de causa, e eu gosto de falar como um testemunho, porque quando você experimenta o produto, quando você usa o produto, quando você realmente sabe do que você está falando, você fala com propriedade. E eu posso falar de propriedade com o mix, tá? Propriedade porque eu consumo ele diariamente. E, sinceramente,
Se eu tivesse, hoje eu não posso estar consumindo nada de lactose. Nada é nada de lactose, zero glúten. Senão meu organismo ele ativa um sistema de proteção, né? Muito forte. Então eu passo mal mesmo. E uma dos meus maiores desafios foi suplementar com o mix e não ter nenhuma resposta negativa, muito pelo contrário. Eu me sinto satisfeita e saciada com o mix. Eu creio que quem já experimentou, e você pode brincar com o mix, tá? Assim como eu brinco. Eu brinco com o mix na parte de fazer um bolo, eu brinco com o mix de suplementar em cima de uma fruta, porque eu preciso do que tem dentro dele. Então, eu queria brifar isso com o meu testemunho, porque eu acho que isso faz uma diferença. Eu realmente sou consumidora desse produto, né? Foi desenvolvido junto com uma situação. Então, para quem tem intolerância à lactose, para quem tem intolerância a glúten, para quem realmente precisa reduzir o açúcar do organismo, que eu digo que seria 99% da população, o mix é indicado, porque ele reduz ele aumenta a saciedade e reduz o desejo de consumir o açúcar. Mulheres que estão me ouvindo, por favor, diga para mim quem não precisa de um chocolate aí, quando principalmente chega a TPM. Isso foi um diferencial muito grande, porque o organismo, ele tem a necessidade do açúcar. Só que se você se você comer, se você alimentar ele com excesso de açúcar, ele vai pedir mais. Ele realmente vicia. Então, se você reduzir drasticamente, ele também vai pedir mais. Mas se você colocar um produto, um insumo certo, que faça a sua insulina funcionar, o seu organismo realmente pegar aquilo que você já tem dentro, que seria a gordura acumulada, e queimar isso e transformar em açúcar, você não sente a necessidade de consumir um açúcar. Então, você já tem uma gordura dentro do seu organismo. A não ser que você esteja dentro do seu peso ideal, 100%, você tem uma gordura a mais do seu organismo, que o seu organismo, ele é responsável em pegar essa gordura, transformar em açúcar e transformar em energia.